Isso é ridículo. Diana suspirou, batucando os dedos no painel. A chuva caía de lado, um pé d'água que tinha transformado a rua num rio. O carro deles, uma lata velha que o Carlos insistia em manter, estava atolado. É claro. É só um pouquinho de água, por que essa geringonça não aguenta? Carlos bufou, com uma expressão de pura frustração. Ele mexeu nos limpadores de para-brisa que chiavam de protesto. Talvez porque ele seja mais velho que a gente, querido. Diana resistiu à vontade de revirar os olhos. Não seja espertinha. Carlos a olhou feio. Eu resolvo isso. Fica aí. Ele colocou o carro no ponto morto e abriu a porta com força. Diana observou Carlos lutando com o guarda-chuva. Parecia um daqueles shows de comédia de uma pessoa só que não tinha graça nenhuma. O vento arrancou o guarda-chuva da mão dele, virando-o do avesso. Carlos xingou baixinho. Ele desapareceu debaixo do capô do carro, resmungando sozinho. Diana sabia que não adiantava oferecer ajuda. Carlos, coitado, era um homem orgulhoso. Ele se afogaria antes de admitir que não conseguia consertar alguma coisa sozinho. Ela se recostou no banco e tentou encontrar uma posição confortável. Aquilo estava virando um desastre. Eles estavam atrasados para o jantar de aniversário de casamento, aquele que o Carlos tinha insistido em planejar. Ela sabia que ele ficaria de mau humor pelo resto da noite. Nessa hora, um borrão amarelo vibrante chamou sua atenção. Era uma canoa, descendo alegremente a rua alagada. E na canoa estava... Bem, olha só. Que coisa, não? O homem na canoa era um colírio para os olhos. Ele era jovem, com um sorriso travesso e olhos castanhos brilhantes. Usava uma capa de chuva amarela brilhante e um chapéu combinando, parecendo um pato gigante e alegre. Ele remou em direção ao carro com um sorriso cada vez maior. Precisam de uma carona. Essa enchente está transformando tudo em parque aquático. Diana não conseguiu segurar o riso. Ele era contagiante, esse raio de sol em uma capa de chuva amarela. Não sei. Meu marido está meio ocupado tentando domar a fera. O homem na canoa riu. Digo o quê? Eu dou uma carona para a terra firme, de graça. Considere uma missão de resgate. Ele piscou para Diana. Diana sentiu uma pontada no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Carlos bateu o capô do carro. Não adianta. Estamos presos aqui até essa chuva desgraçada parar. Ele rosnou, voltando para Diana. Ele parou, notando a canoa pela primeira vez. Mas que... Este cavalheiro gentil nos ofereceu uma carona. Ele é nosso cavaleiro de uma canoa. O homem na canoa estendeu a mão. Meu nome é Rafa. E vocês são? Carlos. Resmungou Carlos, apertando a mão de Rafa relutantemente. Diana. Disse Diana com um sorriso cada vez maior. Ela pegou a mão de Rafa, sentindo um choque de algo inesperado. Eletricidade? Excitação? Ela não tinha certeza. Certo então, Diana. Entra aí. Vamos tirar você dessa enrascada. Diana subiu na canoa, surpresa com a estabilidade. Rafa segurou sua mão, seu toque quente e reconfortante. Ela não conseguia se lembrar da última vez que Carlos tinha segurado sua mão. Enquanto Rafa remava pela rua alagada, Diana se viu rindo. Ele estava cheio de histórias, cada uma mais absurda que a outra. Ele contava piadas, fazia caretas engraçadas e até cantava uma música boba sobre um peixe que aprendeu a voar. Diana não ria tanto há anos. Ela se sentia mais leve, mais livre, como se a chuva estivesse lavando anos de poeira e sujeira acumuladas. Carlos, no entanto, não estava achando graça. Ele estava sentado rigidamente na canoa, de braços cruzados, com uma cara de poucos amigos. Ele olhou para Rafa, com os olhos semicerrados, desconfiado. Então, Rafa, você fica por aí resgatando donzelas em perigo, é? Rafa riu. Só as bonitas. Ele respondeu piscando para Diana. Carlos bufou. Diana deu uma cotovelada nele. Eles continuaram pela rua alagada, passando por casas com sacos de areia empilhados e vizinhos reunidos nas varandas, assistindo ao espetáculo. Eles estavam todos juntos naquilo, unidos pelo dilúvio inesperado. Ao passarem por um poste de luz, sua luz iluminando a canoa, Diana notou algo diferente em Carlos. Ele não estava mais carrancudo.
Ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, hesitante, mas um sorriso. Sabe, isso não é tão ruim. Me lembra de quando éramos crianças brincando nas poças. O coração de Diana amoleceu. Talvez, só talvez, aquela enchente não fosse um desastre tão grande. Talvez fosse uma chance de lavar o velho e abraçar algo novo. Finalmente, eles chegaram a um pedaço de terra firme. Rafa direcionou a canoa para o meio-fio, segurando-a firmemente enquanto Diana e Carlos desciam. Pronto, sãos e salvos. Obrigada, Rafa. Você foi um anjo. O prazer foi meu, Diana. Foi uma honra resgatar um casal tão charmoso. Ele piscou novamente e Diana sentiu suas bochechas corarem. Ela não conseguia se lembrar da última vez que tinha corado. Obrigado pela carona. Embora houvesse um toque de gratidão em sua voz, Carlos já estava examinando o carro, avaliando os danos. Enquanto Carlos se preocupava com o carro, Rafa tirou um pequeno cartão do bolso. Ele entregou para Diana. Aqui está meu número. Me liga a qualquer hora. Talvez possamos dar um passeio de canoa de verdade, sem a enchente. Diana pegou o cartão, seus dedos roçando nos dele. Ela olhou para ele, surpresa com a súbita palpitação do seu coração. Quem sabe eu ligo. Rafa sorriu. Estarei esperando. Ele afastou a canoa do meio-fio e pulou dentro, remando de volta para a rua alagada. Até mais, Diana. Carlos. Ele acenou e depois desapareceu na esquina, engolido pela chuva. Diana o observou ir embora, com o cartão firmemente em sua mão. Ela se voltou para Carlos, que ainda resmungava sobre o carro. O que foi tudo aquilo? Ah, nada. Só um gesto amigável. Ela foi até o carro e entrou, com a mente a mil. Um passeio de canoa de verdade? Sem a enchente? O pensamento enviou um arrepio de excitação por sua espinha. Enquanto Carlos ligava o carro, o motor voltando à vida com dificuldade, Diana não conseguiu conter um sorriso. A chuva ainda caía, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma fagulha de esperança. A enchente tinha trazido caos e destruição, mas também tinha trazido Rafa. E com Rafa, tinha trazido uma possibilidade, uma chance para algo mais. Diana não tinha certeza do que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa por ele.